Nesse vídeo, meus amigos, vocês verão um resumo do eclipse em Berserk. Sim, um resumo. Se você quiser saber sobre todas as coisas que aconteceram nesse evento pra lá de caótico no mangá, esse vídeo é perfeito para você. Ele não tem enrolação e vai direto ao ponto. Dito tudo isso, então, vamos começar. Para dar contexto a todos os acontecimentos do eclipse, não vamos começar direto pelo surgimento dele, e sim pouco antes dos acontecimentos desse evento começar. Basicamente, tudo se inicia quando Casca e Guts estão tendo sua última conversa. Casca, no diálogo, diz que não poderia deixar o antigo falcão Grift para trás, pois o mesmo estava fraco e muito frágil, e que não iria o abandonar depois de tudo que o mesmo fez por ela. Para contextualizar um pouco, eles estavam tendo essa conversa, já que o Guts meio que queria convencer a Casca para seguir a sua jornada com ele. Porém, a guerreira se via impedida de fazer isso devido a ela ver o estado crítico que seu líder estava. Então, basicamente, ela opta por não querer sair do bando do Falcão e ficar cuidando do Grift, o que aparentemente Guts iria levar de boa. Então, ela fala para que o espadachim continuasse a sua jornada sozinho. Porém, essas últimas palavras não atingem o nosso protagonista, e sim Grift, que estava deitado em uma carroça ao lado dos dois. O Falcão, nesse momento, começa a delirar e ter visões onde ele vê ele mesmo em sua época de lutas, a qual o seu antigo eu o questiona do mesmo estar parado e tremendo, e não indo atrás de seus objetivos. A figura aponta para o castelo a qual Grift sempre sonhou desde a sua infância. Então, com toda a sua pouca força restante, o personagem pega as rédeas dos cavalos e vai em direção ao imaginário castelo, que está em sua visão. Vendo isso, o bando do Falcão corre atrás para salvar o líder. No entanto, eles não conseguem fazer isso, pois Grift acaba por cair em um lago. Nesse momento, o personagem até pensa em se suicidar, porém o mesmo estava tão fraco para realizar isso que ele não conseguiu fazer esse feito. Então, o sangue de seus ferimentos acaba por escorrer para o seu berrelite, que assim faz com que se inicie o eclipse. E assim começa um dos momentos mais trágicos do mangá. O berrelite de Grift, após ser usado pelo seu usuário, acaba por teletransportar todos os membros presentes da tropa do Falcão a uma dimensão distorcida e medonha, onde surge do horizonte 4 seres denominados de Mão de Deus. Um deles, Slam, da luxúria, Conrod, das pestes, Urbik, da manipulação, e Void, que aparenta ser o líder do grupo. Void, quando é invocado, começa a falar que Grift é a criança escolhida pelas leis do destino, sangue do sangue da mão de Deus, e rei a qual todos ansiavam. Guts, que estava lá, incrédulo e sem entender nada, defende Grift dizendo que o mesmo não tem nada a ver com isso, e que não possui relação ou parentesco com nenhum desses monstros. Então, Void diz que todos os presentes serão o sacrifício para o renascimento do Falcão, mas essa decisão era cabível somente para Grift. Só ele e mais ninguém decidirão o futuro. Então, começa o ritual da capitulação, que consiste em Grift olhar para sua própria mente e ver qual é realmente seu verdadeiro objetivo e maior sonho. Então, do chão onde está Grift surge uma mão e o leva para cima, onde Guts tenta segurar o braço do mesmo para não deixá-lo ir, mas ao ver que iria arrancar o braço de seu amigo, acaba por soltar e cair em um buraco de escuridão. E assim, Grift é levado para os altos. Após finalmente chegar ao topo, a mão para e diante de Grift surgem os 4 anjos, a qual finalmente dão início ao ritual de capitulação. Nesse momento, vemos um Grift ainda criança, que era pobre e tinha como sonho alcançar um castelo aonde parecia muito distante. Nessa ilusão do personagem, ou em suas memórias perdidas da sua mente, ele acaba por se perder de seus amigos e tenta procurá-los, até que se depara com uma grande pilha de corpos, e para alcançar o castelo, ele precisa atravessar esse monte de cadáveres. Enquanto anda pelos corpos, ele encontra um de seus amigos, a qual era um membro do bando dos Falcões, que veio morrer em uma missão. O cadáver fala que queria ir junto a Grift ao castelo, mas que era impossível por ele já ter morrido, igual aos inúmeros mortos que estão sob seus pés, que se revelam ser antigos membros do bando do Falcão. Então, após mais algumas ilusões não muito relevantes, ele chega à conclusão de que 1 ou 2 corpos a mais não fariam a diferença, o que ele diria a todos os outros que morreram pelo seu sonho, se ele só desistisse. Então, ele finalmente descobre seu verdadeiro objetivo, assim acabando com as ilusões e seu ritual.
Ah, e só para ressaltar uma referência aqui, essa cena se parece bastante com a do Evan Smith lá de Shingeki no Kyojin, quando ele fala também que ele não desistiria de seus sonhos pelo tanto de gente que já morreu sob seu comando. Na verdade, não foi nem Berserk que copiou Shingeki, foi Shingeki que copiou Berserk, pois o mangá veio antes. Mas enfim, voltando ao vídeo, Guts consegue escalar até o topo e encontra Griffith, mas o mesmo não sabia que seu amigo já estava decidido. O Falcão, nesse momento, fala a Void que quer sacrificar seus amigos. Dessa forma, a mão se fecha em volta de Griffith e então todos são marcados com a marca da perdição, a qual os tornam sacrifícios para os apóstolos. Basicamente, quem estivesse marcado pelo estigma do sacrifício estaria condenado pelo resto da sua vida a ser perseguido pelos demônios para ser devorado. E é basicamente assim que começa o grande massacre. Nesse momento, depois que todos estão marcados, os membros do bando do Falcão começam a ser devorados. Partidos, desmembrados, um a um. Casca fica desesperada com a visão que tem. Seus eternos companheiros e subordinados sendo estraçalhados pelas criaturas. Guts, sem entender que o culpado de tudo aquilo era o Griffith, ainda tenta salvar o mesmo e usa sua espada para tentar abrir a mão que se fechou em torno de seu amigo. Vendo que seria impossível, ele decide tentar salvar todos que conseguir de serem mortos pelas temíveis criaturas demoníacas. Isso, claro, se restasse alguém ainda vivo. Enquanto isso, no lado de fora da dimensão do eclipse, se vê um grande vortex no qual havia dois guerreiros lutando. E eles eram Skull Knight e Nosferatu Zod, a qual o segundo está tentando impedir o nosso querido Caveira de adentrar a dimensão. Guts, após matar diversos demônios, consegue encontrar Casca, que está sangrando, desmaiada e nua. Nesse momento, então, ele explode em raiva. E assim, finalmente, a mão gigante se abre, assim mostrando o Fento, o novo membro da mão de Deus, a qual um dia foi Griffith. Seu novo visual se consiste em uma armadura preta, cobrindo seu corpo inteiro, que agora está musculoso e maior, sem falar no seu par de asas negras. Fento volta Guts para provocá-lo, que está com seu braço preso pela boca de um apóstolo. Em uma das cenas mais traumatizantes e nojentas do mangá, Fento pega a Casca, viola a mesma na frente de seu querido amigo e o menospreza. Guts, no auge de sua raiva, acaba por arrancar o seu braço, mas de toda forma em vão, pois outra criatura o prende. Quando tudo parecia perdido, a dimensão do eclipse é quebrada. Então surge Skull Knight, que já chega tentando atacar Void, mas que acaba não acertando o líder dos anjos. Então o Cavaleiro Caveira alcança Guts e Casca para tentar salvá-los. Nesse momento, Fento descobre que seu poder é a manipulação da gravidade e tenta esmagar Skull Knight. Todavia ele não consegue e Skull Knight acaba por desviar e levar os dois únicos sobreviventes para fora da dimensão, assim terminando basicamente um dos eventos mais traumáticos em Berserk, que é o temível eclipse. Depois de tudo isso, então, enfim começa a história de Berserk, com Guts agora indo atrás da sua tão querida vingança em cima de Griffith, pois o mesmo basicamente traiu os seus amigos. Casca, a outra sobrevivente do eclipse, infelizmente acaba tendo vários problemas psicológicos e fica numa condição bastante estável, onde ela agora não pode nem mais decidir as coisas com razão. Basicamente, ela ficou maluca depois do eclipse, visto que sua maior figura de autoridade e até paterna, dependendo de como você vê a obra, acabou a violando na frente de seu amado. Isso tudo foi muito pesado para uma pessoa só, sem falar que a pobre ainda estava grávida do filho do Guts. E pelo Falcão ter feito isso com a garota, o mesmo acabou por infectar o feto dela, fazendo assim com que o filho de Guts e Casca também se tornasse o filho de Griffith, o que gerou nessa criatura bastante bizarra e nojenta. Mas é isso, galera, esse é um pequeno resumo de como foi que aconteceu o eclipse. Se vocês quiserem outros resumos de outras partes da história de Berserk, por favor, deixe aí nos comentários. O seu like também é bastante importante para esse vídeo, pois ele deu bastante trabalho, tanto na edição como para o roteiro. Então, por favor, deixe aí o seu feedback, pois ele é muito importante. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!